Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca Dom Sintra, tá? Que pode estar organizando o seu concurso. Então é importante que você faça questões dessa banca para entender o perfil de cobrança, tá? Como é que ela cobra questões de português, né? Quais são os assuntos mais cobrados. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar. Vamos à primeira questão desse simulado que diz o seguinte: os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços. Estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos. Uns conhecem o que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. Assinale a alternativa que representa a colocação pronominal do vocábulo em destaque. Bom, o vocábulo em destaque é o pronome oblíquo lhes. Bom, antes de analisarmos a posição do lhes em relação ao verbo, eu vou falar um pouco sobre colocação pronominal. Existem três tipos que são próclise, mesóclise e ênclise. A próclise é quando o pronome oblíquo átono se posiciona antes do verbo, né? Uma vez que ele é atraído por alguma palavra que puxa esse pronome, que são as palavras atrativas, como palavras com valor de negação, como não, nunca, também advérbios, pronomes, conjunções e também as orações exclamativas e optativas. No caso, as optativas são aquelas que exprimem algum desejo. Então, a presença desses termos atrativos, que nós chamamos de fatores de próclise, o pronome oblíquo átono se posiciona antes do verbo. Lembrando que os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, le, o, a, nos, vos, leis, os, as. A mesóclise é quando o pronome oblíquo átono se posiciona no meio do verbo. Não é muito comum na oralidade, né? Essa situação acontece diante de um verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito do modo indicativo. Por exemplo, procurar-lhe-ei. Notem que o ler ele está posicionado no meio do verbo esse que está no futuro. Procurarei por ele, procurar-lhe-ei. Por fim, a ênclise é quando o pronome oblíquo átono se posiciona após o verbo, que é a colocação padrão da língua portuguesa. Então, o normal é que ocorra ênclise, só não vai ocorrer se houver algum fator de próclise que puxe o pronome oblíquo átono para antes do verbo, ou se o verbo estiver no futuro e pedir mesóclise. E quando ocorre a ênclise afinal? Iniciando orações como em diga-me qual é a sua matéria preferida, o correto é diga-me e não me diga qual é a sua matéria preferida. Também nas orações reduzidas de infinitivo e gerúndio, como em desejo confiar-lhe esta missão, a Aline está doando-se integralmente ao novo trabalho. Por fim, também ocorre ênclise nas orações imperativas afirmativas, como mãe, segura-me para eu não cair. Embora na oralidade, a gente fale me segura, para não cair. Agora vamos analisar o lhes trazido pela questão. Notem que ele é atraído pelo que e se posiciona antes do verbo falta. Nós vimos que a colocação pronominal, na qual o pronome oblíquo átono se posiciona antes do verbo, é a próclise. Portanto, a letra C é a nossa resposta. Vamos para a segunda questão desse simulado, que diz o seguinte: lendo a tirinha Armandinho, constatamos que a palavra clima apresentou uma multiplicidade de sentidos. Como denominamos esse efeito? Vamos à leitura da tirinha. E a conferência do clima programada para o Brasil? Pelo jeito não vai mais acontecer. Não tem clima. Bom, notem que a palavra clima pode assumir diferentes significados a depender do contexto. No primeiro quadrinho, assume o valor literal. Clima no sentido de condições climáticas, condições do tempo, que são constantes em um dado local, como clima tropical, clima temperado, por exemplo. No último quadrinho, clima assume um sentido figurado. É um não tem clima no sentido de não tem mais condições de determinada coisa acontecer. Acabou o clima, acabou a vontade, acabou o encanto. Bom, e a polissemia é a propriedade que indica essa multiplicidade de significados para uma mesma palavra, dependendo do contexto em que essa palavra está inserida. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Bom, analisando as alternativas aqui, sinonímia na letra A é quando palavras diferentes possuem o mesmo sentido ou sentidos muito próximos, como, por exemplo, linda e bonita, não sendo o caso do clima trazido pela questão. Letra C, hiponímia.
A hiponímia é uma relação de sentido entre dois termos, na qual um possui um valor mais específico, já o outro um valor mais genérico, vai do específico para o genérico. Exemplo, abelha com artrópode. Abelha é um inseto, possui um sentido específico e mantém relação com o artrópode, que é o grupo que os insetos fazem parte. Também não é o caso do termo clima trazido pela questão, portanto a letra C está errada. Letra D, hipérbole. Hipérbole é uma figura de linguagem que exprime uma ideia de exagero. Por exemplo, depois de milhões de anos, ela chegou em casa. Também não é o caso, do termo clima trazido pela questão. E por fim, hiperonímia é o contrário da hiponímia. No caso da hiperonímia, você tem a relação entre os termos que vai do mais genérico para o mais específico. Exemplo, vegetal e orquídea. Vegetal representa um grupo genérico, um grupo amplo, enquanto que orquídea representa uma espécie pertencente a esse grupo. Também não é o caso do termo clima trazido pela questão. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: assinale a alternativa cuja grafia está incorreta, segundo o novo acordo ortográfico. Vamos analisar então cada alternativa em busca da errada. Letra A, fiéis. O termo fiéis está corretamente grafado. Palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto, como ei, não perderam acento, se no caso de fiéis. Quem perdeu o acento foram as palavras paroxítonas terminadas em ditongo aberto, como, por exemplo, ideia, que é uma paroxítona, por ter a penúltima sílaba tônica. Bom, paranoico. O termo paranoico perdeu o acento na nova ortografia, tá? É uma paroxítona terminada em o e por isso não é acentuado. Anti-herói. Utiliza-se o hífen no prefixo anti, quando a palavra seguinte se inicia com a letra H, como é o caso de anti-herói. Portanto, esse termo também está corretamente grafado. Letra D, feiura. Não existe mais acento agudo na palavra feiura. Esse acento ele foi abolido pela nova regra. Palavras paroxítonas, na qual o hiato é precedido por um ditongo crescente, perderam a acentuação. Notem que feiura é uma paroxítona, e o U faz hiato com o ditongo I, por isso não se acentua mais essa palavra. E por fim, container. Container recebe acento, sendo uma palavra derivada do inglês, portanto a letra E está errada e é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: indica a alternativa em que o vocábulo não é formado por sufixação. Lembrando, que sufixação é um processo de formação de palavra, na qual acrescenta-se um sufixo, um termo posterior a um radical, sendo um processo de formação de palavras por derivação, como por exemplo em felizmente. O mente é o sufixo ligado ao radical feliz. Sabendo disso, vamos analisar as alternativas em busca do termo que não é formado por sufixação. Letra A, verdadeira. O radical de verdadeira é verdade. Unido a esse radical, temos o sueira. Portanto, há um processo de formação por sufixação e a letra A não é a nossa resposta. Letra B, inação. A inação tem sentido completo e significa a falta de ação. Não há sufixo nessa palavra. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Profundamente. Temos o sufixo mente ligado ao radical profundo. Portanto, há um caso de sufixação. Viuvinha. Temos o sufixo inha, que dá esse valor de diminutivo, Portanto, há também sufixação. E caluniados. Temos o sufixo ados ligado ao radical calúnia. Portanto, há também sufixação. Vamos para a última questão desse simulado, que diz o seguinte: complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa correta. A opinião do presidente diferiu ou deferiu do esperado? Bom, o verbo deferir é quando você está de acordo com algo, está a favor de algo. Já o verbo diferir é discordar de algo, é ir contra algo. Se a opinião do presidente não foi de acordo com o esperado, o certo é diferiu com i. Afirmativa 2. Um iminente ou eminente pediatra foi demitido? Bom, iminente significa que algo está próximo de acontecer, que está prestes a acontecer. Nesse caso, é iminente com i. Para ajudar, basta lembrar do i de imediato. Já eminente com e tem sentido de ser superior, de estar acima. No caso da oração 2, nós temos um eminente com e, um superior pediatra foi demitido, que tinha um cargo de superioridade hierárquica. Portanto,
O certo é eminente com E. Vamos para a terceira afirmativa que diz o seguinte: muitos comerciais de televisão irritam o espectador. Espectador com S ou espectador com X? Nesse caso, é o espectador que assiste, que observa, que presencia algo. Daí, nesse caso, o correto é espectador com S. O espectador com X é aquele que está na expectativa por algo, que está esperando por algo, não sendo o caso aqui. Vamos para a quarta afirmativa que diz o seguinte: a seção de neurologia do hospital estava desfalcada. Nessa última oração, temos a palavra seção, que pode ter diferentes significados. A seção que se inicia com S e depois tem 2 S's, indica a ação de sentar para assistir algo, como sessão de cinema. Já a seção com S seguida de C cedilha indica repartição, divisão, como sessões de supermercado. Por fim, seção que se inicia com C e depois segue com 2 S's indica permissão, ceder algo a alguém. Sabendo disso, vamos à oração. A seção de neurologia do hospital estava desfalcada. Nesse caso, trata-se da repartição, da divisão do departamento da neurologia. Logo, correto é seção iniciada com S e seguida de C cedilha. Portanto, o gabarito é a letra A. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, tá bom? E aproveita que tá por aqui, explora outros conteúdos do canal, né, que podem ser do seu interesse. Se você está fazendo um concurso público, português sempre é cobrado, então aproveita e também faz questões de outras bancas organizadoras, tá? Para vocês estarem treinando alguns assuntos que são coringas, que sempre caem, seja lá qual for a banca que organiza, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.